E aí, pessoal, Joesley Hammer aqui, mais uma vez iniciando o nosso podcast e hoje estamos no terceiro episódio, é isso mesmo, com uma pessoa muito especial. Ó, o cara, eu tiro o chapéu, eu não tô de chapéu não, mas eu tiro o chapéu pra esse cara, tá? O cara é palestrante, é treinador, ele é empresário, empreendedor, o cara é show de bola, ó. Tem conteúdo aqui que acho que esse podcast hoje vai, sei lá, umas 5 horas. Você tá preparado pra ficar 5 horas aí assistindo esse cara? Porque esse cara tem conteúdo pra dar e vender, né? Apesar que ele falou que não vai dar mais não, ele só tá vendendo, tá? Bom, esse cara é o Pablo Magela. Pablo, seja muito, muito bem-vindo ao nosso podcast, tá? É uma honra ter o senhor aqui hoje, obrigado por ter aceito o convite. E aí, Pablo, como é que o senhor tá? Muito, muito bem. Primeiro eu quero te agradecer, é uma honra para mim também estar aqui com você, é um cara que eu admiro demais. Obrigado. E, cara, compartilhar conhecimento é uma das coisas mais maravilhosas que existem. É né? show, Então, né? 5, 10, 20 horas, o que for, e não tem Ó, se problema. prepara aí que o bicho vai pegar aqui hoje, hein? Muito Hoje bom. o negócio vai ferver aqui. Como diz o Pablo aqui, vamos quebrar tudo hoje. Quebrar tudo. Só queria te fazer um pedido. Deixa o senhor de lado, me chama de você. Viu? Você. Desculpa, Pablo. Não, Pablo, vou deixar isso de lado, né? Eu falar de idade, não, porque eu tô novinho ainda, né? Eu vou chamar de tio. Tio Pablo. Pode chamar de senhor. Senhor. Que isso. Ô, Pablo, é isso aí. Vamos lá, então. Me fala uma coisa, me fala um pouco sobre você. Eu sei que você é treinador, que você é empreendedor, mas eu sei que você tem um leque aí, né? Me fala um pouco sobre você, sua vida profissional, seu currículo. Me conta um pouquinho de você. Legal. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Cara, já fiz de tudo. Até vender esterco eu já vendi quando era adolescente. E chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu tinha um jeito de trabalhar com pessoas, de lidar com pessoas. Então, eu fui direcionando minha carreira para isso, né? Legal. Começou lá na área comercial, então... fui gestor de equipes de vendas, fui gerente comercial, treinava as equipes de vendas. Aí eu percebi o seguinte, como vendedor, eu era um vendedor mediano, vivia de vendas. Mas como líder de vendas, eu conseguia fazer as pessoas venderem. Né? Legal. Então, através da maneira como eu lidava com as pessoas, os treinamentos, as pessoas despertavam algo nelas que faziam elas buscarem os resultados. Aí eu entendi que eu tinha esse dom de treinar as pessoas. Né? Que show. E aí eu resolvi que eu ia dedicar meus estudos a aprender mais sobre isso e aos poucos eu fui fazendo uma transição. Então eu vim trabalhar com desenvolvimento de pessoas com 38 anos de idade, né? Até lá adquiri experiência com várias outras profissões. Sou formado em biomedicina, ou seja, não tem Que legal, nada a ver com aquilo não que sabia. eu faço. Uma curiosidade aí, muitas pessoas não sabem. Mas no ano que eu me formei, meu pai faleceu, né? Então ele tinha uma fábrica de calçados, fiquei junto com meus irmãos ali conduzindo a fábrica. Na fábrica eu fui para a área comercial. E aí foi onde depois eu segui a carreira no comercial até os 38 anos. Que legal. E aí trabalhei numa grande empresa, uma empresa de atuação nacional. Quando eu saí dessa empresa, eu falei assim, não, acho que agora está no momento de eu buscar aquilo que realmente eu quero, aquilo que me faz feliz. Então foi onde eu vim para o desenvolvimento de pessoas. Que show, Pablo. E aí, hoje, muito forte aí com os cursos de oratória, treinamentos dentro das empresas. Sempre eu falo que a minha missão é ajudar as pessoas a se sintonizarem consigo e com o outro. E a partir daí, buscarem melhores resultados. Até por isso, o Sintonize-se, Sintonize-se. né? Que é o nome da empresa. Show de bola. É isso. Parabéns, foi um negócio legal aí, né? Que quando você trabalhava na área comercial ali nas vendas, você era mais mediano, mas quando você estava liderando, direcionando ali, você viu que era o caminho melhor, né? Que você se destacava mais, né? Eu acho interessante isso, né? A gente saber se colocar ou entender esse processo, né? Porque às vezes a pessoa ela tá num lugar ali que ela tá batendo a cabeça, ela não desenvolve, vê que não é aquilo, só que ela não consegue, não sai daquilo ali, né? E você teve essa visão. Eu sou um vendedor, beleza, eu sei vender, mas aqui eu sou mediano. Ali eu destaco mais, né? Então vou para lá, que é lá que eu vou desenvolver e lá eu vou ter melhores resultados, né? Exatamente. Show de bola, Pablo. Show de bola. E assim, e até a questão de você não ter medo também de arriscar. Eu cheguei pro dono da empresa, né, meu patrão, e falei, cara, deixa eu montar uma equipe de vendas. Ele falou assim, pode, só que você vai começar do zero, sem nenhum vendedor. Eu falei, beleza, vamos embora.
E aí eu montei minha equipe. Aos poucos, os vendedores das outras equipes foram pedindo para vir para a minha, porque eu cheguei... quando eu tinha 3 vendedores, eu tinha mais resultado que equipes que tinham 10, por exemplo. Olha que legal. Então, aí o pessoal falou, não, eu quero estar lá com o Pablo. Gerou até um certo ciúme, assim, dentro ali da empresa, mas foi bacana, assim, foi um crescimento muito grande para mim. E aí foi onde eu entendi, cara, eu acho que o que eu me sinto feliz é ajudando as pessoas a terem melhores resultados, né? Então, vou direcionando para isso. Que legal, né? Ampliando, né? Exatamente. Você vai ampliando, vai plantando, desenvolvendo, né? E ali as coisas vão acontecendo. Show de bola, Pablo. E me fala aí quando você foi para essa parte de treinamento, você já criou a Sintonize daí? Como é que é? Você já começou ali na Sintonize? Você começou desenvolvendo os treinamentos? Como que foi esse processo? O primeiro treinamento que eu ministrei foi em 2006. Eu tinha uma parceria com um amigo, um grande amigo, e aí ele já trabalhava com treinamentos, aí ele abriu uma empresa focado em gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas, e ele me convidou a estar com ele, fui trabalhar com ele, e aí nós fizemos um treinamento de liderança lá em São Sebastião do Paraíso. Legal. Colocamos 45 líderes para participar do treinamento. Legal. E foi, assim, incrível, né? Foi um sucesso. E era, cara, para nós, tudo muito precário, né? A gente saía de Franca, naquela correria, entrava no carro, ia para Paraíso. Às vezes não tinha nem grana para comer, para você ter uma noção, né? Então a gente recebia o curso das pessoas lá, ficava feliz, chegava aqui, então era uma vibração, era bem bacana, foi um tempo assim de muito crescimento. Só que eu não consegui ficar nessa área porque a gente estava começando, né? E aí eu voltei para a área comercial. Entendi. E aí eu trabalhei na área comercial até 2014. Aí eu saí e falei, não, agora eu vou para os treinamentos. E esse amigo me chamou para eu voltar a trabalhar com ele. Então, eu trabalhei com ele até 2019. Sou extremamente grato, assim, foi uma empresa onde eu aprendi muito. Tudo que eu sei hoje, não tudo, mas a maioria, porque depois eu continuei me desenvolvendo, né? Lógico. Mas a maior parte dessa experiência que eu adquiri com desenvolvimento de pessoas foi nessa empresa, né? E também devido a um enorme coração dessa pessoa que me acolheu e me ensinou tudo também o que ele sabia, né? Então foi muito bacana isso. Então eu tenho uma gratidão muito grande, só que chegou um momento que eu pensei, poxa, o Sintonize-se é algo meu, né? Eu estava ali, né? Lógico, comungando com a empresa dos valores também, mas eu senti que estava faltando algo, né? E aí conversei com ele, falei, cara, eu vou seguir carreira solo. E recebi todo o apoio, né? Eu acho isso muito bonito, porque às vezes, Joesley, a gente que é da área de desenvolvimento humano, você também sabe disso, tem tanta concorrência, né, cara? E as pessoas enxergam o outro como muito mais, talvez, como um adversário do que como um concorrente. E, cara, a gente pode se ajudar tanto, não é? Você falou um negócio aí, Pablo, que é muito verdade, né? E é uma realidade, mas ao mesmo tempo eu vejo é algo tão pequeno, né? Assim, dentro da cabeça das pessoas, né? Quando eu comecei a ir para essa parte de desenvolvimento humano e tal, eu não esqueço de um treinamento que eu fiz, até foi no marketing digital, né? E fui lá fazer esse treinamento e ele falou uma coisa assim, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Exatamente. Cara, que não existe competição ali, não existe adversário, né? Existe parceiro. Aí ele fala até daquele lema lá, diz que se quer ir rápido, vai sozinho, mas se quiser ir longe, vai acompanhado. Exatamente. Cara, e quando eu fui lá, fiz esse treinamento, voltei para Franca, falei, nossa, agora vamos fazer acontecer. Aí você ia atrás das pessoas assim, fazer convite e tal, de parceria, as pessoas me olhavam assim, o que esse cara tá querendo, né? O que esse cara tá puxando, tá buscando. Então, tem essa questão das pessoas ver como concorrente, né? Mas é igual você falou, quando a pessoa ela muda o contexto e vê que pode ser uma parceria, pode se desenvolver com parceria, cara, cresce demais. Cresce demais. Eu falo assim que hoje a gente não é o outro que tira o seu cliente, não é o outro que estraga o mercado. Eu falo que a gente é que deixa o cliente embora, ou é a gente que não trabalha ou que não cria estratégias para se manter no mercado. É isso mesmo. Né? Igual hoje a gente olha assim, pandemia entrou, um monte de empresas saiu do mercado. Não foi a pandemia que tirou as empresas do mercado. Foram as empresas que não criaram estratégias, né? E quebraram. Perdeu o cliente. Hoje você vê um monte de empresa aí tendo problemas financeiros e tal. Não é a política, não é... Lógico, ajuda. São situações que a empresa não tem controle. Mas a empresa ela deveria pensar, deveria criar estratégias para que isso não atrapalhasse, né? Então, eu acho que essa questão de adversário é quando
a pessoa foca no problema e não na solução. Porque se você Exatamente. foca na solução, cara, esse cara ele é bom demais, compensa eu criar uma parceria, deixa o cara crescer, deixa o cara voar, que eu possa aprender com ele lá na frente, Sim, né? Então, eu sempre vejo isso, que a gente sempre é aprendiz. O negócio fosse, continua desenvolvendo. Por mais, cara, por mais grande que você esteja, por mais que conhecimento que você tenha, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está buscando. E isso que eu gosto no desenvolvimento pessoal, né? Essa humildade de você estar sempre buscando, sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, né? E é uma ferramenta aqui, é um treinamento ali, mentores e tal. Então a gente está sempre em busca de algo mais, né? Então, na minha visão, eu acho que é isso, né? Que quando a pessoa tem a cabeça aberta, quando você cai com um grupo que tem a cabeça aberta, desenvolve, o negócio acontece, né? Vai embora. E é incrível, né? É incrível, incrível. Isso tudo é incrível, é show. Ô Pablo, me fala uma coisa, cara. Bom, você foi para a parte de desenvolvimento humano, começou aí nessa linha de desenvolvimento humano, e eu sei que você tem uma série de formações aí, tá? Me fala aí essas formações suas. Eu sei já que você tem o coach, tem o Enneagrama, mas eu sei que você tem... Me fala aí, eu não sei todas. Me fala. Bora lá, então. Eu tenho formação em coaching com abordagem em PNL. Show. E aí eu sou practitioner em PNL, master practitioner em Enneagrama. Tenho formação em comunicação não violenta, linguagem corporal, leitura corporal e vários cursos aí menores aí voltado à mudança de mentalidade. Né? Mas assim, a base do meu trabalho é, sem dúvida nenhuma, a comunicação e o Enneagrama. Por isso a PNL, porque a PNL é 100% comunicação, né? Eu mudo a mentalidade, mudo a configuração da minha mente através da maneira como eu me comunico comigo e com o outro. Então, se eu puder resumir o que é programação neurolinguística, eu acho que eu resumo dessa forma. E o Enneagrama está muito ligado nisso tudo, né? Por exemplo, no meu curso de oratória, tem Enneagrama. Legal. Né? Então, eu desenvolvo a comunicação a partir do perfil de personalidade da pessoa. Para não agredir, para a pessoa se sentir confortável e saber quais são os seus potenciais para apoiar ali, entender quais são os pontos de desenvolvimento e trabalhar isso com leveza, né? Então, o Enneagrama é uma sabedoria incrível que nos ajuda a ter esse entendimento. Muito bom. Ô Pablo, já que você entrou no Enneagrama, hoje o Enneagrama pode dizer assim, se for a comunicação, Enneagrama. Hoje o Enneagrama e a comunicação seriam os carros-chefes aí da sua empresa, do seu trabalho, né? Exatamente. É igual no meu caso. Eu falo assim, que eu trabalho com a parte de hipnose clínica, ela acaba sendo o direcionamento. E as outras ferramentas eu acabo utilizando dentro dela, mas ela é como se fosse pano de fundo ali que vai envolvendo tudo, né? Exatamente. Então, cara, eu não sei nada sobre Enneagrama. Sei nada. Sou um analfabeto em Enneagrama. Então, me fala, o que é Enneagrama? Como é que funciona esse negócio? Bom, o Enneagrama é uma sabedoria milenar. Existem relatos de informações sobre o Enneagrama de 2.500 anos antes de Cristo, para você ter uma noção. Então, nós estamos falando aí em pelo menos 4.500 anos, né? Que foi sendo transmitida primeiro de forma oral, depois escrita e chegou até nós hoje de maneira bem estruturada. Então, é uma sabedoria que nos permite entender, conhecer a nossa personalidade. E ele descreve 9 tipos de personalidade que vão se desdobrando em vários subtipos, né? Então, o Enneagrama ele é muito profundo, muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma clareza sobre como nós funcionamos que é incrível, através desses padrões de comportamento, que são padrões ligados aí a cada um desses 9 tipos de personalidade. Tá? Então, resumidamente, é uma ferramenta que permite entender como eu funciono e como o outro funciona. Aí, a partir daí, eu consigo gerir o meu desenvolvimento, eu consigo dar sentido a alguns padrões de comportamento que eu tenho e buscar uma transformação. Eu comigo. E eu com o outro, eu consigo entender como o outro funciona, dar sentido a alguns comportamentos, aceitar de maneira muito mais tranquila e direcionar o meu comportamento com o outro para que eu tenha melhores resultados nesse relacionamento. Eu não mudo o outro, né? Você sabe disso, que ninguém tem o poder de transformar ninguém, né?
Até, por exemplo, o que você faz lá na hipnose clínica é a pessoa se permitindo. Exatamente. Né? Então, o Enneagrama ele é muito isso. Né? Eu não consigo mudar a pessoa através do Enneagrama, mas o conhecimento do Enneagrama ajuda a pessoa a se perceber e, a partir daí, ela busca uma transformação. Que legal. Então, o Enneagrama ele te ajuda a se entender e a entender o outro. Exato. Né? Então, assim, para equipes, para grupos, para relacionamentos, beleza. É incrível. E, assim, o Enneagrama... como eu disse, ele é muito profundo, então, quanto mais eu me aprofundo no Enneagrama, mais eu vou entendendo alguns desdobramentos e dá uma clareza, Joesley, em relação ao nosso comportamento, o comportamento do outro, que é incrível, né? E, assim, e não é um simples assessment que eu vou ter ali, por exemplo, um padrão comportamental apenas, né? Ele extrapola só os padrões de comportamento, porque o Enneagrama ele tem uma conexão espiritual muito grande também, né? Porque o que eu sou hoje... tem influência, por exemplo, dos meus temperamentos, né? Que vem de fábrica, né? Eu costumo falar que tem algumas coisas que vêm de fábrica e outros acessórios que a gente vai colocando depois que nasce. Ao longo né? do tempo, né? Então, o nosso comportamento ele recebe essa influência até dos nossos antepassados, né? De gerações e gerações anteriores, daquilo que acontece no mundo naquele momento. Enfim, a própria gestação já traz muita coisa ali de informação né, para a criança que vai nascer daqui a pouquinho. E a partir do nascimento nós formamos a personalidade. Mas a personalidade recebe essas influências. Essas né? cargas aí. De temperamento, de instintos, enfim, né, de experiências da mãe, do pai e da família. Então, o Enneagrama nos ajuda a ter uma compreensão bem ampla sobre tudo isso. Que né? legal, cara. Mas o Enneagrama é a personalidade. O que é a personalidade? É uma estratégia de comportamento. As experiências que eu vivo desde que eu nasci, elas, a partir dessas experiências, eu dou um significado a essa experiência, entendo que me comportar de determinada maneira pode ser melhor. Entendi. Então, eu salvo dentro das minhas configurações aquele padrão de comportamento e ele se torna um padrão que eu vou seguir a vida inteira. Entendi. Então, por exemplo, algumas pessoas vão ser extremamente perfeccionistas. Mas por que elas são perfeccionistas? Mesmo quando é produtivo esse perfeccionismo, ou não o perfeccionismo, mas a busca por ser melhor, bacana. Mas às vezes o perfeccionismo ele é improdutivo. E por que a pessoa é assim e não consegue mudar? Porque ela não entendeu ainda a sua personalidade. Personalidade não é essência. Né? Essência é o todo. Personalidade é um pedacinho que tem ali dentro que falou, não, eu quero agir dessa forma aqui só. É como se fosse uma escolha inconsciente ali de lidar com as informações que ele tem, né? Exatamente. É uma escolha totalmente inconsciente. Que legal. Aí o Enneagrama ele consegue te dar uma visão do todo. E te traz para a consciência. Que show, cara. Porque, por exemplo, falei do perfeccionista, mas tem aquela pessoa que é extremamente prestativa e tem dificuldade de falar não para as pessoas. Às vezes é legal, né? Você está sendo prestativo, enfim, tem o lado bom disso, mas nem sempre é legal. Às vezes você cuida tanto daquilo que é do outro que você deixa de cuidar de você. Exato. Não é? Exatamente. E aí, depende, sua vida está indo pro buraco que você não está percebendo, mas você está colocando todo mundo para cima, né? E aí a gente consegue entender, ter essa percepção, né? O legal é que o Enneagrama me ajuda a perceber isso e trabalhar para mudar esse padrão. E a própria PNL traz isso como um pressuposto que todos os recursos já estão aqui dentro de mim, eu só preciso acessar. Exato. Então, trazer para a consciência é ter esse entendimento. Eu estou tendo um comportamento aqui que é nocivo para mim, que não é legal, mas eu não preciso ter só esse comportamento. Além desse, existem um leque de possibilidades aí que eu posso me apoiar. Que eu posso escolher também agir de outras formas ali, né? Exatamente. Pablo, show de bola. E me fala o seguinte, beleza, o processo de Enneagrama, vou voltar aqui um pouquinho da base. Ele é individualizado, mas eu consigo trabalhar ele em grupo também. Com certeza. Né? Dá para trabalhar em grupo e é excelente trabalhar em grupo. Imagina, vamos trazer, por exemplo, corporativo, né? Uma equipe. Então, você tem um gestor que conhece a sua personalidade e ali ele vai entender qual é o seu perfil de liderança e qual é o melhor perfil para lidar com cada um dos seus liderados. Porque você tem uma equipe lá, sei lá, 10 pessoas, cada um ali vai ter uma personalidade diferente, né? Legal. Então, você entendendo a personalidade das pessoas, você direciona a maneira como você se relaciona com o outro em prol do resultado que você busca
que você quer alcançar procura, ali, né? Legal. E além disso, entendendo os potenciais de cada pessoa, você vai direcionar tarefas conforme aquilo que é mais fácil, né? Embora todos os recursos já estejam dentro de mim, tem coisas que já estão prontas, que eu não preciso ter esforço para desenvolver. Exato. Não é? Exatamente. Então você vai pegar o comunicativo para colocar no atendimento ao público, você vai pegar o racional para colocar ali num trabalho mais de tomada de decisão, você vai pegar aquele que é mais planejador e colocar para fazer o planejamento, de maneira leve. A pessoa vai ser muito mais produtiva, porque para ela, tudo aquilo já está pronto dentro dela, né? Ela não precisa ter um esforço para fazer aquilo. Imagina você pegar uma pessoa extremamente tímida e colocar ela no atendimento ao público. Ela vai conseguir? Com certeza, ela pode ser treinada, né? Ela pode desenvolver essa capacidade. Mas concorda que vai ser um esforço muito grande e que ela poderia estar direcionando todo esse esforço para um resultado numa outra função onde ela pudesse render melhor, render mais? Você falou um negócio muito legal aí, Pablo. Eu vejo uma deficiência, assim, acho que em 90% das empresas. As empresas, acho que elas não se permitem ver esse contexto. Exatamente. Né? É igual você falou no começo, eu era um vendedor mediano. O que geralmente hoje, algumas empresas, você vai ver empresas grandes, né, multinacionais, sei lá, essa já tem um lado mais de inteligência emocional, mas tem empresas que quebram por falta de inteligência emocional, né? Exatamente. Igual você falou, eu era um vendedor mediano. O foco da empresa, se ela tiver só no conhecimento cognitivo, quer dizer, esse cara tem formação em vendas, esse cara tem formação em administração, isso não quer dizer que ele sabe fazer, ele tem conhecimento, né? Mas igual você falou, eu era mediano porque eu sabia fazer, eu tinha técnicas, tudo, mas eu, de repente, não era o meu perfil era mais liderança. Exatamente. E quando a empresa ela não para analisar esse contexto, ela só põe pessoas ali, né? Ela só enche o local de pessoas, não está vendendo, por que não está vendendo? Aí vai lá e cobra do cara, você tem que vender, o cara, mas eu estou utilizando tudo que eu sei para vender e eu não estou conseguindo vender. Né? Não é culpa do cara. O cara ele não tem esse conhecimento também de que não é o perfil dele. Ele viu uma oportunidade, vou lá, tá contratando, eu sei, tô pro cargo. Às vezes a pessoa bate a cabeça a vida inteira, faz um tipo de faculdade aqui, um outro ali, por não entender qual que é o perfil dela, né? Exatamente. Gostei, cara. Gostei do Enneagrama. Eu quero fazer. Depois vamos combinar. Com certeza vai te ajudar muito. Vai te trazer muita informação que talvez ou você tem, mas você não dá muita bola para isso, ou informações sobre você mesmo que talvez você não tenha. Às vezes é muito comum nós descobrirmos que existem coisas em nós que nós não estamos enxergando e exatamente esse é o nosso ponto fraco e isso está nos atrapalhando. Se me permite, vou até falar sobre mim, né? Eu sou o tipo 2 do Enneagrama, que é o prestativo. Então, aquela pessoa que ama ajudar as pessoas, que fala sim para todo mundo, mas fala não para si mesmo a vida inteira, né? Isso dentro dos padrões de comportamento. E que, quando você se avalia sendo um prestativo, qual é o rótulo que nós nos damos? Eu sou gente boa, né? Eu sou o cara 10 que ajuda todo mundo e todo mundo precisa de alguém prestativo do lado. Só que o Enneagrama me ensinou que todo esse meu comportamento de ser prestativo, de querer ajudar o outro, tem uma intenção por detrás disso. Que no fundo, eu ajudo o outro porque eu quero reconhecimento. E quando o reconhecimento não vem? Entende? Só que doido, e aí, sempre fiquei extremamente frustrado, né? Talvez não demonstrava isso, né? Algumas vezes sim, demonstrava. E aquilo ia gerando um desconforto, enfim. E aí eu descobri, olha só, Joés, eu me julgava o cara mais humilde da face da Terra. Porque eu deixava minhas coisas de lado para ajudar o outro. E eu descobri que a grande força que move essa prestatividade toda chama-se orgulho. E, cara, quando eu entendi que eu era orgulhoso, eu falei, não é possível, eu não sou assim. Aí a primeira reação é negar. Exatamente. Né? Mas depois que você aceita, cara, fica tudo tão mais leve. O desenvolvimento, a transformação se torna tão leve. Porque pensa bem, eu sou tão bom, mas tão bom que eu posso ajudar todo mundo, mas ninguém pode me ajudar. Porque é uma outra característica do tipo 2. Exato. Ele nega a ajuda das pessoas. Se alguém chegar e falar, você quer um copo d'água? A primeira resposta, a resposta automática que vem para um tipo 2 é negar. Não, obrigado. Ele pode estar morrendo de sede, que ele vai negar. Entendeu? Exatamente. Então aí se você aprende que o orgulho te move,
e que isso não é bom, né? Que na verdade o amor ele é gratuito, ele não precisa ser conquistado. Isso. E o orgulho nos faz entender que o amor ele sim precisa ser conquistado com as minhas ações. Eu preciso meio que comprar o seu amor te ajudando, né? Sim. E aí a gente passa a mudar o comportamento e eu passo a me enxergar de forma diferente, né? Então, por exemplo, posso ser bom em muitas coisas. Até essa questão que eu te falei da concorrência lá no começo, né? Sim. Mas eu não sou bom em tudo, então eu não posso ter Exatamente. parceiros que me ajudam. Exatamente. Esses dias eu assisti um vídeo que achei muito bacana. Tem uma frase lá que uma pessoa fez uma pergunta, não frase, uma pergunta que fizeram para um personagem lá. Não é nem pessoa, era um menino e um animal, né? E aí o menino perguntou para um cavalo o seguinte: qual foi a coisa mais corajosa que você já disse na sua vida? E o cavalo falou assim: me ajuda. Olha, até arrepio. Eu vi esse vídeo. Porque para um tipo 2, cara, você falar me ajuda é muita coragem, né? É. E hoje eu tenho mudado isso em mim. Então, se você me oferecer alguma coisa, eu posso não precisar. Que para exercitar a humildade, eu aceito. Cara, eu percebi umas coisas desse tipo de mim também, né? Até num treinamento que eu fiz e ele falou sobre isso e a questão do não deixar outra pessoa ajudar, né? Então, ele colocou, trouxe a mesma questão do orgulho. Quer dizer, se eu sou tão orgulhoso que na minha cabeça ou no meu inconsciente, é como se a outra pessoa não tivesse a capacidade de me ajudar, quando eu não aceito a ajuda. Né? Isso mesmo. Então, tipo assim, eu tô tão acima do outro, exatamente, né? eu tô tão acima do outro que o outro não tem capacidade, então eu não preciso. Que era um caso assim, tipo... de eu dar, por exemplo, uma sessão, né, para a pessoa, não vou cobrar não, tal, não sei o quê, né? E vira e mexe, quantas vezes eu não fiz isso, né? Dar uma sessão de presente, não, às vezes é amigo, às vezes é não sei o quê, conhecido, né? Não precisa pagar não. E isso veio, cara, eu falei, nossa, que coisa, né? Eu tô achando que eu tô ajudando e na verdade eu tô prejudicando o outro, porque eu tô desmerecendo o outro dele, do esforço dele e tal, né? E ao mesmo tempo eu tô me achando o tal, né? Então foi, cara, eu levei o tapa na cara esse dia. Falei, nossa, peraí, deixa eu voltar, deixa eu descer aqui. E é legal quando a gente consegue ter essas visões, né? Assim, esses entendimentos, né? Ô, Pablo, me fala uma coisa. O Enneagrama, ele tem uma idade para a pessoa entrar nisso, para fazer um processo de Enneagrama? É um processo. Você falou, é uma ferramenta, ela tem um início, ela vai se desenvolvendo. Como que é essa questão? Tá, bom, primeiro, em relação à idade. A nossa personalidade, ela se forma até 7 a 9 anos de idade. Né? O Enneagrama gosta muito de trabalhar... aliás, algumas linhas de estudo do Enneagrama se baseiam nos setênios. Né? Você já deve ter ouvido falar dos ciclos da vida. Então, quem estuda o Enneagrama fala da formação da personalidade até 7 anos. Legal. Né? Mas, lógico, nós vamos desconsiderar outras linhas que falam que isso vai até 12. Eu já ouvi falar até 9, mais ou menos, mas eu já ouvi falar até 12 anos de idade. Vai mudando, né? Cada época o pessoal às vezes sobe um pouquinho. Mas assim, pra gente falar de padrão de comportamento, com 7 anos de idade, você já dá para ter ali uma noção bem clara que talvez já está formado ali a personalidade. Legal, mas já dá para ter uma noção também, né? Uma noção. Talvez até antes, porque vai depender das experiências que a pessoa viveu e do significado que a criança atribuiu a essas experiências. Certo. Dependendo do nível, da conexão emocional que existe nessa experiência, o significado que se atribui é tão alto e tão forte que a personalidade se forma mais cedo. Entendi. Então a gente tem alguns tipos do Enneagrama, por exemplo, que naturalmente formam-se mais cedo. Por exemplo, tipo 3, que é o competitivo, é uma personalidade que se forma muito novo, muito cedo. Né? Mas, assim, para a gente ter um parâmetro aí, a partir de 7 anos de idade, já dá para começar a trabalhar ali o Enneagrama. Tá? Legal. E aí, como que funciona? Existem várias linhas de trabalho diferentes, tá? Então, a maneira como eu trabalho, Sim. eu tenho processos individuais de mentoria, onde eu ajudo a pessoa a entender a sua própria personalidade e traçar um plano para desenvolver alguma competência ou para alcançar algum objetivo. Legal. Né? Existem cursos de Enneagrama, então vários cursos, né? Eu tenho, como eu disse, né, eu tenho uma formação em Master Practitioner em Enneagrama. Né? Então, por exemplo, na instituição onde eu busquei a formação, leva esse nome. Talvez outra instituição, Pode são levar outros outro nomes, nome. mas Legal. o conteúdo, basicamente, aí é
É o mesmo, né? Então, na Sintonize-se, eu trabalho com os processos individuais, tá? Processos em grupo também, de mentoria com começo, meio e fim. Legal. Os cursos, que aí são vários cursos que nós temos hoje lá, né? Até, por exemplo, agora, no próximo mês, nós temos o Enneagrama Executivo, que é o Enneagrama voltado para empresários e gestores, né? Para trabalhar essa autopercepção. Por exemplo, muitos problemas que os empresários têm, e você conhece vários, você vai concordar comigo, são causados por eles próprios. Né? Acho que 99%, mais ou menos. Uma vez um empresário ficou bravo comigo, que eu fui dar um feedback para ele, né, de um trabalho que nós estávamos fazendo, e eu falei que o comportamento dele induz as pessoas ao erro. Ele era tão agressivo, mas tão agressivo, que quando ele estava na empresa, as pessoas ficavam com tanto medo que erravam. A presença dele induzia as pessoas a errarem, né? Aí ele bateu a mão na mesa, levantou o braço e falou, pô, mas você tá falando que eu sou o problema da minha empresa? Então, enfim, né? Não precisa nem responder, né? Não, você falou um negócio aí, cara, que se os empresários fossem um pouquinho mais humildes, assim, parassem para analisar, eles iam ver que, 99%, cara. E o Enneagrama Executivo, então, ele traz essa visão, essa percepção para o empresário. Show Primeiro, de bola. Dele próprio. Então, quais são os meus padrões aqui dentro da minha empresa? Ou o gestor, não só o empresário, mas aquela liderança mais estratégica, né? Quais são os meus padrões aqui dentro da empresa que vão permitir que eu alcance os meus resultados? Quais são os padrões que atrapalham? Então, eu começo a trabalhar em mim, porque o Enneagrama é sempre assim, tá? É de mim para o outro. Show. Começa sempre em mim. E também entender os meus liderados. Aí ele vai poder melhorar a comunicação, melhorar a forma como ele se relaciona com as pessoas, né? Desenvolver uma liderança mais estratégica, uma liderança mais versátil, né? Porque às vezes tem um jeito de liderar muito quadradinho e não muda, acha que vai agir sempre daquele jeito e vai sempre ter resultado. Então você vai ter muito mais possibilidades ali na liderança também, né? Posicionamento perante parceiros, fornecedores. Então o Enneagrama Executivo, ele tem esse objetivo. Legal. E ainda mais vai acontecer o Enneagrama Despertar, que é onde nós vamos entender as estratégias da personalidade. Que a nossa personalidade, ela tem ali um jeito de agir, né? Então ela trabalha em cima do nosso vício mental, o vício emocional e o mecanismo de defesa. Né? Que legal. Então, começa no pensamento, vem para o sentimento e vai para a ação. Então, o padrão de pensamento é o vício mental. Que legal. Que a gente chama de fixação. O sentimento gerado é o vício emocional, que nós chamamos de paixão desordenada. Então, cada eneatipo tem a sua paixão desordenada. Eu falei do tipo 2, por exemplo, que é o orgulho. O tipo 1 é a ira, que são os pecados capitais. Certo. Né? São 9. Então, 7 pecados capitais, mais o medo e a vaidade que estão ligados a outros pecados ali. Que legal. E também o mecanismo de defesa, que é o comportamento que é gerado a partir daí. Que show, cara. Legal, gostei. Bom, pessoal, então, líderes, empresários, gestores, né? Fiquem ligados na Sintonize-se, que lá vocês vão depois o Pablo vai falar aqui as datas, a agenda certinho, tá? Mas já entra lá no perfil do Pablo lá. Qual que é o perfil, Pablo? @PabloMagela. @PabloMagela. Já entra lá, dá uma olhada lá, já busca por lá e acha a agenda também, Com né? certeza. Já vê por lá. Qualquer coisa depois, o Pablo no final vai passar os contatos aqui, beleza? Legal. Pablo, me fala o seguinte, então. Você já entrou aí nos treinamentos, já falou um pouquinho dos treinamentos. Você falou dos perfis, né? São 9 perfis. Cada perfil ele tem uma maneira, ele age de um jeito, é isso, né? Isso. Me fala um pouquinho desses perfis. Você falou, já tem o tipo 2 que você falou. Você pode me falar um pouquinho de cada um? Tá. Me dar uma resumida nesses perfis? Vou aprofundar, que eu vou abusar do Pablo. Hoje a gente tem tempo, vou abusar. 5 horas, né? Dá tempo de falar muita coisa. Tranquilo. Vamos lá. Tipo 1, perfeccionista. Né? Então, aquela pessoa que ele é extremamente disciplinado e exige disciplina dos outros. Né? Então, tipo 1 é aquela pessoa que ele, dentro do modelo que ele tem de mundo, ele sabe o que é correto. E ele age em cima do padrão de que eu faço somente aquilo que é certo. Só que é certo segundo as suas convicções, né? Certo, e ele pensa o seguinte, se todo mundo fizer como eu, todos estão certos.
Então, o tipo 1, ele é disciplinado, focado em qualidade, pontual. Esse é o tipo 1. A mesa do tipo 1 é extremamente organizada, né? E ele exige isso das pessoas. Ele Existe acha que o padrão dele, todo mundo tem que acompanhar. Só que o padrão é tão alto que nem ele consegue chegar. Então, ele está sempre se cobrando. Entendi. Né? Então, ele tem uma autocrítica elevadíssima e critica a si mesmo e critica muito aos outros também. Né? Então, legal. esse é o tipo 1. Né? E que quando se desenvolve, se torna uma pessoa leve, se torna uma pessoa que consegue aliar toda essa disciplina a uma leveza de relacionamento e a aceitação de que nem tudo é como ele pensa que deveria ser. Deixa eu só tirar uma dúvida, Pablo. Você me falou aí. Então a pessoa, ela descobriu ali o perfil dela. Né? O Enneagrama, ele mostrou lá e ela descobriu o perfil dela, viu as forças, as fraquezas ali. Só que daí depende agora dela mudar esse contexto, exatamente, né? Você dá as informações, né? Isso, Aí depende dela aceitar isso. Não faz sentido eu saber do meu padrão de comportamento, não saber o que eu vou fazer com aquilo. Porque senão eu vou me tornar um juiz severo de mim mesmo, Sim. Né? Então, para cada padrão de comportamento, existe um caminho de desenvolvimento. Legal. E o Enneagrama, ele ensina, tá? O Enneagrama ele já te dá um caminho. Qual é o caminho de desenvolvimento. Que da hora, exatamente. Que legal, gostei. Isso é bacana. O tipo 2, então, é o prestativo, né? Como eu disse, nem vou falar muito, porque eu já falei bastante de mim, mas gosta de ajudar todo mundo, tem uma dificuldade enorme de falar não para as pessoas, mas que tem aí por detrás disso essa necessidade de receber um reconhecimento. Legal. Ele está o tempo todo buscando o reconhecimento. Aquilo que eu falei, ele acha que o amor ele não é gratuito, que ele precisa ser conquistado de alguma forma. Porém, quando se desenvolve, torna-se aquela pessoa que entende que o amor ele é gratuito. O amor de verdade, ele não cobra retorno. Então, passa a ser uma pessoa que ajuda sem esperar nada em troca, né? Com objetividade. Né? Então, e ele é muito persuasivo, ele é muito sedutor, ele consegue utilizar isso para um resultado positivo. Né? Legal. O tipo 3, que é competitivo, não gosta de perder nem para o ímpar, né? Sabe? Aquela pessoa que tem essa necessidade de promover aquela imagem de vencedor para todo mundo, muito focado no sucesso. Entendi. Né? E é extremamente adaptável, camaleão. Se ele está no meio do rock and roll, é o melhor roqueiro. Se ele está no meio do pagode, é o melhor pagodeiro. E assim, ele vai de um para o outro numa facilidade, numa transformação de um para o outro, numa velocidade incrível. Né? Então, é extremamente adaptável, busca sempre sucesso nos ambientes onde ele está. Geralmente ele se destaca mesmo e tem uma energia lá em cima que as outras pessoas não conseguem acompanhar. Ele é um cara estratégico. E é extremamente estratégico, porém é um problema essa energia toda, né? Porque ele acha que todo mundo tem que ter a mesma energia que ele. Ele cansa todo mundo que está ao redor. Tipo, 3, é uma criança. Eu tenho um filho de 9 anos, mas é assim. Tem muita energia. Tem muita energia, todo mundo tem que acompanhar ali, ó. Acho que todo mundo tá igual, ele tem que ter a energia dele. E quando alcança esse desenvolvimento, né? Quando ele busca esse caminho de desenvolvimento, ele vai se conectar com o seu propósito. Porque ele é perdido, eu sou do rock, eu sou do pagode, entendeu? Entendi. E aí, quando ele alcança o desenvolvimento, ele entra em conexão com a sua essência, né? Então, ele aceita o ritmo das coisas, o ritmo dos outros, o seu próprio ritmo, e aí vai focar toda essa energia de resultado que ele tem para coisas positivas. Legal. O tipo 4, que é o romântico, né? Uma pessoa melancólica, que vive uma montanha-russa emocional, né? Uma hora tá com a energia lá em cima, de repente acontece alguma coisa, já tá de bico e triste, né? E aí mergulha nessa tristeza. Então, tipo 4 é uma pessoa muito sensível, que consegue ter uma percepção de sentimento do outro incrível, né? E de si próprio, diferenciado, gosta de diferenciação, gosta de coisas que são luxuosas, mas gosta de ser diferente, né? Nessa questão da diferenciação, é engraçado, porque o tipo 4 ou ele vai seguir para uma linha riponga, sabe? Que é o diferente despojado, ou ele vai seguir uma linha luxuosa, que é o diferente totalmente alinhado, mas de se diferenciar. Entendi. Né? Então busca sempre ser diferente do outro, buscar essa diferenciação, uma sensibilidade muito grande. Geralmente o tipo 4 segue para o caminho das artes, então gosta lá de artes cênicas, de música, é muito comum que isso aconteça, né? Que legal. E para conseguir o que quer, às vezes vai para o drama. Entendeu? Entendi. Então, se você está aqui focado em mim, de repente você desvia a atenção para outra coisa, eu sou o tipo 4 e eu começo, que dor de cabeça. Então, entra no drama para ganhar a atenção do outro, né? Então, esse é o tipo 4. Mas que quando encontra esse caminho de desenvolvimento, ele tem um senso de propósito incrível. E aí, essa sensibilidade que ele tem para entender o sentimento do outro, ele ajuda as pessoas a evoluírem de forma muito majestosa. Assim, que legal, que legal. Que a pessoa consegue, ela é mais empática, ela consegue entender o outro a fundo, né? Ela consegue
Entender o sentimento do outro, né? Que legal. O tipo 2 também ele tem uma empatia muito grande. A diferença é que o tipo 2 é só pro outro. Entendi. O tipo 4 não. Ele entende o outro a partir do entendimento Ele de si consegue mesmo. assimilar ali. Legal. Então isso é legal. Tipo 5, que é o racional, é o analítico. Aquela pessoa extremamente racional que não deixa as emoções entrarem de jeito nenhum. Né? Entendi. Que a vida dele é 0 e 1, é matemática pura, né? O tipo 5. E sempre buscando a razão, se enche de conhecimento, é uma pessoa extremamente inteligente, mas calado, de pouca conversa, prefere ter autonomia. Se ele puder ficar o dia inteiro dentro do quarto dele, fazendo as coisas dele, é o que ele quer. Né? Então é de conversar pouco. Chega numa festa, ele mira ali onde ele vai sentar e ele vai pra lá e nem cumprimenta ninguém. No máximo ele dá aquele sorrisinho amarelo, né? Mas é uma pessoa muito, muito inteligente, né? Eu me admiro muito com as pessoas do tipo 5, porque eu gosto muito de conhecimento também. Sim. Então, quando eu tô com o tipo 5, vou te falar, cara, eu viajo. É. Porque são, assim, é uma fonte de conhecimento muito, muito grande, né? Legal. E quando se desenvolve, ele perde, ele é muito avarento, tipo 5, no sentido de que ele economiza energia, ele economiza relacionamento, ele economiza palavra. Quando ele se desenvolve, ele se desapega. Então ele passa a distribuir conhecimento para os outros de uma maneira muito leve, né? Antes de se desenvolver numa faixa menos saudável, ele vai ser aquela pessoa que evita os outros. Entendi. Porque ele pensa que o outro suga muita energia, né? Quando ele se desenvolve, ele vai ser aquela pessoa que ele quer ajudar o outro com todo esse conhecimento. Que legal, que legal. Muito bacana. Show. Tipo 6 é o preocupado, é o precavido. Sabe aquela pessoa que fez um barulhinho em casa à noite, tem que levantar e acender as luzes da casa inteira para conferir se não tem um ladrão ali? Não, então esse é o tipo 6, né? Sai de casa e volta para conferir se trancou o portão, né? Então tem medo de que alguma coisa ruim possa acontecer, tem medo de que algo perigoso possa acontecer. Para o tipo 6 a vida é um eterno perigo, né? Então, por exemplo, na pandemia, tipo 6 se empacotou todo, não era nem só máscara. Muita gente tipo 6 na pandemia. Você tá falando na lista aí, Pablo? Passou um negócio na minha cabeça aqui que eu acho que tá acontecendo com o pessoal lá. Eu tô imaginando quem que é tipo 1, quem que é tipo 2. Pera aí, ó, o tipo 3. Sempre acontece eu tô aqui, ó. Já tô fazendo uma lista de pessoas aqui já. Tipo 1, 2, 3. Sempre acontece isso. Então, tipo 6, essa pessoa precavida, muito planejador, porque para evitar... O tipo 6, ele tá sempre imaginando um cenário negativo lá na frente. Olha para frente e imagina um futuro perigoso. Então, para não correr riscos, ele se cerca de segurança. Entendi. Então, extremamente planejador, né? Uma pessoa que vai buscar ali sempre ter tudo que é necessário para que algo errado não aconteça lá na frente. Só que tem dificuldade, às vezes, de dar o primeiro passo, né? Entendi. Porque é indeciso na tomada de decisões, precisa se apoiar em alguém para poder ter mais segurança para tomar decisões, mas, ao mesmo tempo, não confia tanto nessa pessoa. Não confia em si, não confia no outro, então fica nessa ansiedade. O tipo 6 talvez seja um dos mais ansiosos. Entendi. Né? Porque a cabeça do tipo 6 não para um segundo. É muita preocupação, porque a ansiedade é isso, é excesso de futuro, né? E aí é excesso de um futuro negativo, inclusive. Isso, né? exatamente, principalmente. Então ela se preocupa, se ocupa antecipadamente com aquilo que ainda não aconteceu, né? Então esse é o tipo 6. Mas que quando se desenvolve, vai buscar coragem, né? Coragem não é ausência de medo. Tipo, 6 continua com medo. Sim. Mas ele entende que eu vou com medo e vou fazer acontecer e se torna um realizador. Que legal, que legal. Tipo 7, que é o animador. Pensa aquela pessoa engraçada, que onde chega é a alegria do ambiente, que faz piada, que todo mundo dá muita risada do tipo 7. É uma pessoa versátil, que sabe fazer várias coisas, que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, extremamente criativa, né? E aquela mente livre. E por isso tem dificuldade de ter constância, né? Entendi. Começa as coisas e não termina, né? Só que não começa uma coisa. Vou ler um livro? Um monte. Começa a ler 3, 4 livros e não passa do primeiro capítulo, né? Vou fazer um curso, então já compra 20 cursos online, né? E ele começa os 20, mas não termina nenhum. Eu nunca fiz isso, Pablo. Eu nunca fiz isso. Eu tô diante de um tipo 7 aqui. Nunca fiz isso. Não, me fala uma coisa. Pera aí, deixa eu me defender aqui. Você consegue ler só um livro por vez? Vamos dar essa. Vamos dar essa. Não faço por vez. Não, o problema não é só ler mais que um livro por vez. O problema é não terminar. Né? Então, talvez você tenha a habilidade de ler vários livros, né? E às vezes até uma necessidade. Por exemplo, nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoas. Às vezes eu vou pegar um livro e vou ler um capítulo, porque aquele é importante para eu preparar um treinamento, alguma coisa nesse sentido. Né? O grande problema do tipo 7 é que ele foge da dor.
Uhum. Então ele vai buscar sempre o prazer. Sim. Então analisa aqui comigo. Começar a ler um livro é extremamente prazeroso. Exatamente. Né? Estou lendo um livro. Mas a disciplina para ir até o final é dolorosa. A constância então, tipo, o ali. 7, ele não tem constância porque em algum momento começa a ficar Ele sempre está doloroso. começando. Ele sempre está começando. Porque começar é gostoso. E continuar. Essa transição do prazer para a dor, né? A hora que começou a doer, ele deixa de lado e ele vai buscar outra experiência prazerosa. Então, aliás, por que ele não começa uma coisa só? Ele sempre acha que a próxima experiência é mais prazerosa que essa. Entendi. Então, é assim, ó, tipo 7, eu tô aqui conversando com você, sou o tipo 7. De repente tem uma pessoa do lado. Eu já acho que é mais interessante conversar com o outro do que com você. Eu te deixo falando sozinho, vou falar com o outro. É aquela pessoa que está na fila do caixa, né? Aquele lá tem menos, vou para lá. E depois de minutos, não, vou para cá. Ele nunca termina. Assim, esse é o tipo 7. Mas é uma pessoa muito versátil, né? Muito ativa. Legal. Tipo, 7 é aquela pessoa que na hora que deita à noite, tá extremamente cansada, mas só percebe a hora que deita. Entendi. Porque a cabeça não para e nem o movimento para um segundo, né? Legal. E quando se desenvolve, aí sim vai buscar a constância. Se torna uma pessoa sóbria, né? Então ele busca a sobriedade e aí ele vai desenvolver a constância, né? Legal. Tipo 8, que é o controlador. Que é aquele empresário que eu te falei, que bateu na mesa, eu sou o problema da minha empresa, né? É uma pessoa extremamente controladora. E por que ele controla? Porque ele não quer ser controlado, né? A criança ferida, do tipo 8, né? Então, entendeu que o mundo é muito perigoso. E se eu não for forte, as pessoas vão engolir. O mundo vai me engolir. Então, ele se tornou essa pessoa extremamente agressiva no comportamento, na ação, na voz de comando. Então, tem aquela voz dura, né? Ele aprendeu através de muita dor, né? Então, Entendi. tipo 8 é capaz de ver uma pessoa sofrendo e não fazer nada, deixar ela sofrer, porque ele entende que aquilo vai fazer ela se tornar uma pessoa forte. Entendi. Não quer dizer que É ele a não se percepção. compadeça. Ele se compadece, mas ele deixa porque aquilo vai tornar a pessoa forte, entendeu? Sim, Então, aquela entendi. pessoa que onde chega impõe medo nas pessoas, né? Geralmente um tipo 8 gesticula muito, fala alto, tem aquela expressão de raiva no rosto, né? Muito impulsivo. Entendi. Então, vamos fazer uma coisa? O tipo 8 já tá lá fazendo. Então, falta o planejamento. Sei. É Tem mais da ação. muito da ação. Então ele tem problemas, porque age sem pensar, e quando viu, já falou o que não deveria ter falado, já fez o que não deveria ter feito, mas bola pra frente, não vou me preocupar com isso não, né? Não, é o cara que Esse faz é o tipo acontecer 8. ali. Faz acontecer. Quer que alguma coisa aconteça, coloca na mão do tipo 8, né? Tem uma outra ferramenta que fala de 4 perfis, né? E esse tipo 8 que você fala aí, tem uma teoria que fala assim que é o que mais erra, né? Porque ele sempre está fazendo, ele nunca para. É o que mais tenta. É o que mais tenta, só que é um mais dos que realista. geram mais resultados, porque mesmo ele errando muito, mas pela quantidade de vezes que ele faz ali, né? Por isso que às vezes a maioria dos empresários são tipo 8, né? Exatamente, Esse porque é contexto. corajoso, né? Quebrou a empresa e já está montando outro. Vai, Isso não mesmo. importa ali. Ele não está preocupado se quebrou ou não. Ele está preocupado que ele tem que fazer acontecer. É isso aí. Né? Né? E quando se desenvolve, o tipo 8 ele vai desenvolver uma inocência. O tipo 8, assim, ele tem essa casca grossa toda, mas tem um coração que não cabe dentro dele, sabe? Aquela galinha choca que coloca os pintinhos tudo debaixo da asa ali, não mexe com meus pintinhos, não. Né? Então protege as pessoas. Então, quando se desenvolve, ele tem essa conexão com esse coração enorme que ele tem, Legal. e aí ele consegue ter empatia com o outro. Né? Show. Porque falta um pouco de empatia por essa necessidade de se proteger, se impondo, e também ele entende que o sofrimento faz as pessoas crescerem. E quando se desenvolve, ele passa a ter uma compaixão pelo outro muito grande, né? Legal. Sabe aquilo que o tipo 2 vai ter quando se desenvolve de entender que o amor ele é gratuito, que não precisa ter nada em troca? Sim. O tipo 8 faz isso com tranquilidade, né? Que legal. Ele ama o outro sem querer nada em troca, ele não tem necessidade nenhuma de aparecer. Olha que show. Isso é legal do tipo 8, é um coração muito grande. Show Né? de bola. E que geralmente isso fica escondido, né? Porque quando você olha aquela pessoa brava, né? Aquele negócio ali, você não tem essa percepção que é uma pessoa de um coração tão grande. Exato. Assim. Só quem conhece que vai saber. Que legal. Né? E por fim o tipo 9, né? O 9. O que define o tipo 9 é o seguinte, para morrer de infarto fulminante vai demorar 1 ano. Tranquilo, sossegado, da paz, zen, esse é o tipo 9, né? Aquela pessoa que foge de conflito, né? Aquela pessoa que, assim, ó, o mundo tá caindo e ela tá lá com aquela cara de paisagem. Não quer dizer que por dentro ela não esteja agitada ali, né? Sim. Mas tem esse semblante sempre de paz, busca a paz, né? Busca harmonia para os ambientes onde está. É invejável ver a harmonia, uma inveja boa, né? Não sei se existe. Né? Mas essa harmonia do tipo 9, que é uma pessoa legal. realmente que tem muita paz, porém, contrário do tipo 8, é paradão.
Né? Entendi. Então, se ele está fazendo algo pelo outro, ele tem ação. Mas quando é para ele, e ele sabe que aquilo pode gerar conflito, aí ele gruda na cadeira que ele não quer nem levantar. Entendi. Por exemplo, uma reunião, um tipo 9 tem uma ideia excelente para dar, ele não fala. Porque se eu der a ideia, eu vou ter que defender, talvez o outro pense diferente de mim, então é melhor não mexer. O tipo 9 tem a percepção de que se eu não sou parte do problema, eu já sou parte da solução. Então é melhor ficar calado. Entendi. Né? Então ele se anula totalmente. Ele vive a vida dos outros. 100%. Certo. Né? Eu falei que o tipo 2 tem dificuldade de falar não, o tipo 9 mais ainda. Ah, é? Muito mais dificuldade de falar não, porque para não gerar conflito. Né? Entendi. E quando se desenvolve, assume a iniciativa, a ação certa, que faz transformações assim incríveis, tanto na própria vida quanto nos ambientes onde ele está inserido. Se torna uma pessoa de ação. Eu não sei o pessoal aí, Pablo, mas eu já quero fazer esse negócio. Eu já quero fazer. Ô, Pablo, só uma dúvida. Esses perfis, esses 9 perfis, eles são, tipo assim, uma pessoa ela pode ter 2 perfis em escala diferente ou geralmente ela bate mais em um mesmo? Não, nós vamos ter características dos 9. Entendi. Tá? Mas eu tenho um tipo que é o meu predominante. Que é o dominante. Só que o Enneagrama, ele tem algumas variações. Por exemplo, eu falo que o Enneagrama ele tem nome e sobrenome, né? Legal. Então eu sou tipo 2, com asa em 3, instinto predominante social e reprimido autopreservação. Então tem uma escala muito profundo. Né? Legal. E, então, essas configurações diferentes vai mudar um pouquinho, às vezes muda muito o comportamento. Você pode ter pessoas do tipo 2 que tem comportamentos diferentes. Mas o que move, o que motiva é sempre a mesma coisa, entendeu? Legal. O valor que motiva é o mesmo. Né? Então, nós vamos ter uma definição clara de qual é o tipo, entendendo o que move a pessoa a fazer o que ela faz, a agir da maneira como ela age. Mas é igual, assim, eu não posso ser 2 tipos. Entendi. Mas eu sou um tipo 2 muito parecido com outro tipo. Por Entendi. exemplo, Dá uma escala diferente ali, dá uma variação, né? Isso, Pela individualidade de cada um. Isso. Cara, eu sei que se nós ficar aqui, vamos ficar realmente umas 5 horas. Mas a gente tem que pausar, né? Ô, Pablo, me fala o seguinte... me fala a data dos seus cursos, dos seus treinamentos aí, que você já comentou alguns aí, você tem uma agenda de cursos aí, isso, né? Me fala como que as pessoas entram em contato com você, tá? Me fala aí. Bom, vou pegar a colinha aqui. Pega aí. Ó, dias 1 e 2 de março, Enneagrama Executivo, que é Legal. para empresários e gestores, tá? Lideranças estratégicas. Onde nós vamos trabalhar essa questão do Enneagrama voltado para esse tipo de liderança. Tá? Legal. 21 e 22 de março, Enneagrama Despertar, assuma o controle das suas ações. Então, nós vamos entender as estratégias da personalidade e assumir o controle dos nossos comportamentos. 4 a 6 de abril, oratória para redes sociais. Então, quem precisa aparecer nas redes sociais, vão aprender a gravar vídeos de qualidade e ter um bom engajamento, né? Então, show de bola. Aqui eu tenho a ajuda de uma pessoa que é especialista em consultoria ele dá consultoria para criadores de conteúdo, dando dicas das redes sociais. Então, tem a ajuda dessa pessoa nesse curso aqui. Show. E 10 a 20 de abril, o curso de oratória, né? Que é a menina dos olhos aí, né? O xodózinho da Sintonize, que é o Sintonize, Oratório, Expressão e Conexão. São 8 noites de uma transformação incrível. Muito bacana. Que legal. Então são legal. os próximos aí. E como você disse antes, né? Todos eles têm o Enneagrama envolvido, né? Todos. Aqui desse, só o Oratório para redes sociais que nós não trabalhamos o Enneagrama, porque é um curso muito rápido e não dá tempo. Mas no Oratório tem o Enneagrama, tem um dia dedicado ao Enneagrama. Bom, pessoal, tem a agenda do Pablo. Pablo, me fala como que o pessoal consegue entrar em contato com você. Bom, pode ser pelas minhas redes sociais aí, Facebook, Instagram, principalmente Instagram ali, hoje a rede que eu mais movimento, @PabloMagela. Ou pelo WhatsApp também, 16 99423 6051. Chama lá no WhatsApp que terei o maior prazer em atender. Qualquer coisa lá na bio também, acha o seu número lá, né? Tem o link na bio também, né? Tem o link do WhatsApp na bio. Tem um link do WhatsApp. Então não tem como não achar o Pablo. Não tem como não achar o Pablo. Ô Pablo, e pra gente encerrar a nossa conversa aqui, que eu acho que, sei não, mas acho que nós vamos ter que marcar outro podcast, tá? Bora. Acho que vamos ter que marcar uma sequência de pod 1, pod 2, pod 3. Vamos ter que marcar. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, já que você falou muito sobre perfil, falou muito sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano.
eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas aí que agora ficou assim, na curiosidade, tá tudo doido, da seu celular daqui a pouco já começa a tocar aí, o pessoal quer saber de enneagrama, de comportamento, de perfil, eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal. Ok. Bom, o enneagrama me ensinou, Joesley, desde muito novo, eu tive que buscar autoconhecimento muito cedo, né? Eu tenho síndrome de Tourette, lembra que eu já comentei com você, mas sim, pode ser até assunto para o próximo podcast, né? Vamos lá. E aí, por conta disso, eu tive que buscar autoconhecimento desde muito novo. E o enneagrama me ensinou a entender que muito maior que os meus medos é aquilo que me move. Legal. Então, existe algo que me move, que é essa conexão espiritual que existe aí do enneagrama, que é muito mais forte que eu. E quando eu me permito entrar em contato com isso, eu cresço, né? Eu evoluo, sempre vai ter algo a aprender, né? Falei do videozinho lá, né? E, cara, o grande sábio do vídeo, né? É uma topeira. Aí eu imaginei, né, cara? Eu nojo do meu orgulho aqui, um tipo 2, você aprender com uma topeira, porque tem uma simbologia por trás disso, né? Mas aí a gente aprende que todo mundo tem algo a acrescentar, né? É verdade. Todo mundo tem algo a acrescentar. Pressuponha que o outro saiba alguma coisa que você não sabe e se coloque sempre numa atitude de aprendiz. Esse é o grande segredo aí para nós sermos felizes. Eu não estou nem falando só em prosperidade, em sucesso. Lógico que tudo isso vem como consequência, mas estou falando de viver bem, de ter uma vida leve e de olhar para trás e falar assim, poxa, tudo valeu a pena. Exatamente. Você falou um negócio muito legal aí, né? Eu falo assim que eu acho que a questão de ser pai, eu acho que todo mundo devia experimentar. Porque eu falo tanto que a gente aprende com a criança, né? Uhum. Que a nossa cabeça, antes de ser pai, é assim, eu sei, eu mando, eu falo, tal, mas quando você tem uma criança, principalmente as crianças de hoje, né? É uma sabedoria, umas coisas que você fala, caramba, eu tô aprendendo com a criança de 4, de 5, de 6, né? Então, essa questão de ser humilde, eu acho que você falou tudo aí. A questão de trazer a humildade sempre, né? Entender que o outro, querendo ou não, o outro ele sempre vai ter uma coisa que a gente não sabe, ele sempre vai ter uma coisa para ensinar. Eu acho que às vezes o orgulho é que impede a gente de aprender, né? Eu acho que às vezes você olha assim, sei lá, o cara não tem uma profissão, não tem um estudo, mas a sabedoria de vida que o cara tem é tudo. Mas é uma criança, não viveu nada, não sei o quê. Mas a sabedoria relacionada à curiosidade e à percepção dela, às vezes te ensina coisas assim, né? E outras mais, né? Então eu falo assim, que a humildade de querer aprender, a humildade de se permitir aprender, que eu falo muito da percepção, né? Que às vezes a gente não tem, não recebe mais, eu falo de Deus ou do universo por causa da nossa permissividade. Uhum. Eu falo muito isso, né? Porque às vezes a gente cria uma incapacidade de não conseguir ouvir o que Deus está falando, de não conseguir perceber as coisas que às vezes estão na sua frente e você não está vendo, né? Não é porque você não quer ver, é porque você não se permite a isso. E eu acho que essa questão da humildade é uma maneira de você se permitir a receber, né? Isso, as coisas que vão vindo para você, né? Exatamente. Pablo, eu não quero parar não, cara. Mas, né, a gente precisa encerrar. Ó, brigadão, tá? Foi show de bola, gostei muito de bater esse papo com você aqui, tá? E eu espero aí outros bate-papos. Logo, logo eu vou estar lá na Sintonize. Se vocês vão estar me vendo lá, porque eu vou colar nesse cara aqui, ó. Gente, quando vocês encontram uma pessoa assim que você vê assim que ó, tá acima de você, cara, cola nessa pessoa, cola nessa pessoa. É muita coisa para aprender, é muita coisa para desenvolver. Eu vou grudar nesse cara aqui, vocês vão ver, eu vou ficar igual carrapata. Pode vir, vai ser um prazer estar junto com você, te receber. Não sou mais que ninguém, né? Talvez eu percorri alguns caminhos que outras pessoas ainda não percorreram. E aí a gente vai trocando. Você percorreu os seus que eu não percorri. Exatamente. Então a gente pode crescer muito juntos aí. Valeu. Isso aí. Gratidão. Valeu, pessoal. É isso aí. Estamos encerrando aqui o nosso terceiro podcast. Fiquem com Deus, fiquem ligados. Se inscrevam no canal, se inscrevam nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Na Sintonize, no Instagram do Pablo aqui, né? É Pablo, fala de novo aí. Magela, @ Pablo Magela. Show, lá no Pablo. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados e até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera.